Por favor, abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 6, os versos de 1 a 13. Êxodo capítulo 6, versos de 1 a 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos trarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamentos para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós queremos suplicar que Tu venhas falar conosco na Tua palavra, venha nos ministrar, nos ensinar e torná-la clara, inteligível, para que possamos aplicar na nossa vida no dia a dia. Nos ajude, nos ensine pelo Teu Espírito. É o que pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos feitos extraordinários realizados por Deus naquele povo. Olhamos o povo de Israel, olhamos a igreja, e vemos que é o mesmo Deus que age. Marcião foi um herético do primeiro século, e Marcião, ele ensinou que o Velho Testamento era radicalmente diferente do Novo Testamento. Marcião ensinou que o Deus do Velho Testamento não era o Deus do Novo Testamento.
O Deus do Velho Testamento era um Deus cruel, vingativo, assassino, monstruoso, e que não tinha nada a ver com aquele Deus revelado no Novo Testamento. Então, Marcião ele dissociava o Deus do Velho Testamento, a ação do Deus do Velho Testamento com a relação e a ação do Deus do Novo Testamento. E é interessante que muitas vezes nós acabamos também criando paralelos entre o Velho Testamento, entre o Novo Testamento, e criamos um paralelo entre o povo de Deus no Velho Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. E o paralelo que nós criamos é que dizemos que o agir de Deus com o povo de Israel era diferente do agir de Deus com o povo da nova aliança. Que o tratamento de Deus com Israel era o tratamento de Deus com o povo dele, o Novo Testamento é outro. Dizemos então que o povo de Israel, as bênçãos de Deus para com o povo de Israel, ou as bênçãos de Israel, eram meras bênçãos materiais. Todas as bênçãos de Deus para o povo de Israel eram bênçãos materiais. E que as bênçãos de Deus para a igreja, para o povo da nova aliança, são bênçãos espirituais. E de certa forma nós começamos a incorrer nesse mesmo erro de Marcião. Porque as bênçãos de Deus sempre foram as mesmas para o povo de Israel, para o povo da nova aliança, que é a igreja. Porque o povo do Velho Testamento era o povo que invocava a Deus como Deus que auxilia, que socorre, que dá graça, que dá misericórdia, que dá paz, que revela a presença dEle, que se manifesta a Ele, ao povo de uma forma sobrenatural, operando diversos milagres, e que dava também prosperidade. E na igreja é o mesmo Deus que age da mesma forma com o mesmo povo. E então quando nós olhamos o povo de Israel, nós vemos o tratamento que Deus tem com aquele povo. Aquele povo, depois de 430 anos de escravidão, Deus decide libertar aquele povo. E Deus chama um libertador, que faz o paralelo com a pessoa de Jesus também, para livrar aquele povo da escravidão do Egito. E quando nós olhamos a ação de Deus em libertar o povo do Egito, nós descobrimos basicamente isso: o Deus que liberta o seu povo. E esse Deus que liberta o seu povo é o Deus que libertou o seu povo no passado, no Egito, é o Deus que libertou o seu povo na nova aliança, e é o Deus que está sempre libertando o seu povo, agindo com poder para libertar, para mudar a sorte e a história do seu povo. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber algumas coisas básicas nesse texto. Primeira coisa que esse texto vai nos mostrar é o comprometimento de Deus com o seu povo. Deus é um Deus comprometido com ele. E como a gente vê esse comprometimento? O verso vai dizer: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Moisés foi reclamar com Deus, porque ele chegou diante de Faraó e falou para Faraó: deixa meu povo ir. Deixa o meu povo ir servir a Deus no deserto. Faraó, em vez de libertar o povo de Israel, ele decidiu aterrorizar o povo mais ainda, aumentar o jugo, a pressão, a opressão. E quando a coisa piorou, os líderes do povo correram atrás de Moisés e falaram: Moisés, olha, você veio com essa ideia fantasiosa de libertar o povo, olha o que aconteceu. Estamos sofrendo mais ainda. Moisés então
ele recebe a reclamação e ele então vai reclamar diante de Deus. Fala, olha Senhor, o Senhor mandou que eu fosse falar a Faraó para libertar o povo. Eu fui falar com ele, mas em vez de resolver o problema, piorou mais ainda. O povo está sofrendo, o povo está gemendo. Faraó aumentou o castigo, aumentou o trabalho. E agora, Deus, o que é que vai acontecer? Deus então mostra para Moisés que está comprometido com o seu povo. Então ele vai dizer, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Como esse comprometimento que Deus tem com o seu povo? Como Deus revela esse comprometimento ao seu povo de Israel e consequentemente também a nós que somos um novo povo de Israel? Primeira coisa que o texto vai mostrar é que ele revela esse comprometimento, revelando quem ele é. O texto vai dizer, falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O primeiro comprometimento que Deus faz com o povo é dizer, eu vou dizer para vocês quem eu sou. Eu apareci a Abraão, eu me revelei a Isaque e a Jacó, mas eu não me revelei com o meu nome. E o meu nome é, eu sou, Javé, Yavé. O tetragrama sagrado que só poderia ser escrito uma vez com uma caneta de ouro e ser jogado fora. Deus fala, olha, eu tenho um comprometimento com vocês, o comprometimento que eu tenho com vocês é por causa de quem eu sou. Eu sou Deus. E a tradição judaica, ela vai ensinar uma coisa interessante. A tradução judaica vai dizer que esse nome revelado, eu sou, Javé ou Yavé, esse nome era um nome sagrado, esse nome não podia ser usado de qualquer maneira. Por isso ele diz lá em Êxodo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse nome que não pode ser tomado em vão é Javé. Por quê? Este nome é um nome pactual. E segundo a tradição judaica, esse nome era tão sério, essa relação pactual de Javé com o seu povo era tão sério, que toda vez que o povo invocasse este nome, Deus tinha a obrigação de agir. Por isso que ele não podia ser tomado em vão, era o nome pactual. Quando o povo clamava por Javé, não havia opção para Deus. O nome sagrado foi invocado. Deus tinha que agir. Deus era obrigado, era parte do pacto. O comprometimento de Deus com o seu povo era um comprometimento por causa do nome dele, quem ele era. Ele é Javé, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que fez um pacto com o seu povo, o Deus que se interpôs e se obrigou a agir toda vez que ele fosse invocado. Segundo lugar, o comprometimento de Deus com o seu povo se revela também nessa relação pactual com o seu povo. E ele vai dizer, também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam e me lembrei da minha aliança. Deus vai lembrar ao povo que ele tinha uma aliança com ele. E a aliança que Deus tinha com aquele povo era de levá-lo para a terra prometida. Estava estabelecido no pacto que ele estabeleceu com Abraão, com Isaque e com Jacó.
Vocês serão peregrinos, mas eu vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. E Deus é um Deus pactual. Deus é um Deus da aliança, que se aliançou com o seu povo. E Deus cumpre a parte que Ele tem na aliança, porque Ele é Deus comprometido. Eu falei que eu vou fazer isso. Eu falei que eu vou colocar esse povo numa terra que mana leite e mel. Eu falei que eu vou fazer desse povo uma grande nação. Eu falei que esse povo vai ser luz para os gentios. E Deus cumpre o que promete. Por quê? Porque Ele é Deus comprometido. Porque por causa do nome que Ele revelou ao seu povo. O nome que Ele se deu a conhecer. Por causa da aliança que Ele tem com o seu povo. Deus é o Deus que liberta o seu povo. Por que Deus é o Deus que liberta o seu povo? Porque Ele é o Deus que fez uma promessa de libertação. Deus prometeu libertar o seu povo. E Ele vai dizer então, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro da terra, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei em possessão. Deus tinha uma promessa de libertação para aquele povo. E Ele frisa essa promessa, reafirmando, eu sou o Senhor. E Ele diz, eu vou cumprir a promessa, eu vou tirar as cargas do Egito debaixo de vocês. Eu vou libertá-los, vou livrá-los com mão forte, com braço estendido, com manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Como Deus faz isso? Como Deus age dessa maneira? Abra lá sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, os versos 7 a 9. Vai dizer o texto, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Como Ele faz isso? Quando Ele aparece a Moisés, Deus narra toda a situação do povo. Deus narra para Moisés o que estava acontecendo com aquele povo. E se você prestar atenção nesse texto, você vai perceber algumas coisas que chamam a nossa atenção. Ele vai dizer, vi a aflição do meu povo. A aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa que vá afetar a nossa vida direta.
Ele vai dizer: ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, cobradores de impostos. Clamor é uma súplica, um pedido no intuito de rogar alguma coisa a alguém e implorar com instância, em tão elevado de voz. Clamor é o ato de fazer uma queixa, uma lamentação, uma reclamação, um descontentamento de modo tumultuado com alarido. Ele vai dizer: conheço-lhe o sofrimento. E vai dizer: mas por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra ampla. Quando a gente olha o texto, a gente vai perceber essas coisas. Deus diz que Ele viu a aflição do seu povo. Ele viu o quanto o seu povo sofria. Ele viu a dor desesperada e angustiada do seu povo. Ele vai dizer que, além dele ver, ele vai dizer que ele ouviu o clamor. Ele não só viu, mas ele ouviu o clamor de desespero, gritos desesperados, de angústia, de dor, de sofrimento. O que ele está dizendo é que ele via e ele ouvia o povo dele gemer debaixo da escravidão. E ele diz então que ele conhece aquele sofrimento. Ele sabia o que o povo estava passando. Então ele tomou uma decisão. Ele vai dizer: desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Mas eu queria que você percebesse como a coisa acontece. Primeira coisa que acontece é o seguinte: Deus vê. Deus vê o que está acontecendo. Ele não está indiferente à dor e ao sofrimento do seu povo. Nem ao povo de Israel no Egito, nem a nós hoje. Mas há um detalhe. Ele conhece o que está acontecendo. Mas qual é o detalhe? Ele ouviu o clamor do seu povo. Porque Deus resolveu descer para livrar o seu povo. Ele sabia, ele conhecia e ele via que o seu povo sofria. Mas por que Deus resolveu agir? Por um detalhe simples e fundamental. Porque o povo clamou. O povo clamou. É uma coisa misteriosa, inexplicável, que Deus decidiu agir só quando o seu povo clama. Ele vê, ele sabe o que está acontecendo com você, ele sabe a extensão da sua dor, do seu sofrimento, mas se você não abrir a boca e clamar, não vai acontecer nada. Deus reage ao clamor, à oração do seu povo. E ele diz que quando o seu povo clamou, ele decidiu agir para livrar o seu povo. Ele via, entenda isso, ele via como ele vê o que está acontecendo com você. Ele sabe todo o seu drama, toda a sua dor. Ele conhece o seu problema. Mas ele só vai descer para intervir se você gritar.
Se você abrir a boca, se você falar, Deus está doendo. Se você falar, Deus, eu preciso da sua intervenção. Se você falar, socorre-me, Deus, livra-me, venha ao meu encontro, muda a minha sorte, muda a minha história. Se você estiver sofrendo, mas ficar de bico calado, de boca fechada, se você não manifestar a angústia da sua dor ao Senhor, Ele não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Quando aquele povo começou a clamar, Deus decidiu cumprir a promessa dele de agir a favor do seu povo. Terceira e última coisa que esse texto vai chamar a nossa atenção. Primeiro, é o comprometimento que Deus tem com o seu povo. Deus é o Deus comprometido com o seu povo, por causa do seu nome, por causa do pacto que Ele tem. Deus é o Deus que tem promessas de libertação para nós. E Deus, em terceiro lugar, o que a gente vê é a atitude do povo diante da promessa de Deus. Deus disse, eu vou descer, eu vou livrar. Vocês clamaram, vocês invocaram, vocês buscaram, vocês estão sofrendo e vocês precisam de uma intervenção. Eu vou fazer isso. Como o povo reage? O texto vai dizer, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Moisés foi lá ao povo e falou, olha, vocês oraram, vocês clamaram, Deus viu o que estava acontecendo, Deus conhece o seu sofrimento, Deus sabe o que está passando com vocês, e Ele decidiu agir a seu favor, Ele decidiu quebrar o jugo do Egito sobre vocês, e decidiu levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ele vai mudar a sorte de vocês, Ele vai mudar a história de vocês, isso aqui vai ser passado. O que acontece? Olha o que o texto diz, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. O que acontece? E o que acontece com aquele povo é o mesmo que acontece com a gente. A gente clama ao Senhor, a gente busca o Senhor, mas a coisa aparentemente se torna tão difícil que a gente não consegue acreditar mais que algo vai acontecer. O povo se recusa a acreditar na promessa de Deus. O povo olha para os seus problemas e se recusa a não conseguir, e se recusa e não consegue acreditar que alguma coisa boa pode acontecer para mudar a sua sorte. O povo clama, o povo implora, o povo ora. Deus diz que vai fazer, mas ele não consegue acreditar, ele se recusa. Não vai acontecer nada. Não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito que está. É um povo que clama, mas não acredita no Deus que pode mudar. É um povo que chora, é um povo que se prostra, é um povo que se derrama, mas ao mesmo tempo ele pensa consigo mesmo, nada vai mudar. Eu estou clamando, eu estou orando, mas eu tenho certeza absoluta que Deus não vai fazer nada. A minha situação não tem jeito. É um povo desanimado, sem esperança, indiferente. E é muitas vezes assim que a gente se encontra. Diante das impossibilidades da nossa vida, diante das crises que se abatem sobre nós, diante de um futuro que parece turvo, mesmo quando a gente lê a palavra de Deus, mesmo quando alguém ministra para nós e diz que Deus tem algo a fazer na nossa vida, a gente não consegue acreditar. A gente não consegue acreditar que algo bom pode acontecer. Mas a questão é como Deus reage
a indiferença e o desânimo do povo, como Deus reage? Moisés foi lá, falou para o povo e falou para Deus: Deus, olha, não deu jeito não. O povo não acredita. O povo está desanimado. Como Deus reage? O verso 11 vai dizer que Deus, ele ordena a Moisés ir falar com o faraó. O verso 11 vai dizer: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Ele vira, ele chega para Deus: Deus, eu fui lá, falei com o povo não acreditou, o povo não acredita mais. O povo está desanimado, desesperado, e o povo não acredita que eles serão livres, que eles vão sair daqui, que eles vão para uma terra, que mana leite e mel. O povo não acredita na sua promessa, o povo não acredita no que o Senhor diz. O que Deus faz? Deus vira para Moisés e diz: olha, vai ter com o rei do Egito, e diz para ele: deixa o meu povo ir, deixe sair de sua terra os filhos de Israel. E aí Moisés pensa o seguinte: acho que Deus não entendeu nada. Deus não entendeu nada. E ele então diz no verso 12: Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Moisés chega para Deus e diz: Deus, a causa está perdida. O povo não acredita em mim e não acredita no Senhor. Não tem jeito, Senhor. E o Senhor me manda ir falar. E o Senhor me manda ir falar com o Faraó. Se o povo não acredita, quanto mais Faraó. E o interessante do texto é que Deus, ele se torna profundamente indiferente ao que o povo diz e ao que Moisés diz. E ele vai dizer, e o verso 3 vai dizer: não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. O que isso significa? Significa, queridos, que as ações de Deus não são pautadas pelo nosso humor. O nosso humor não determina as ações de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à palavra dEle, à promessa dEle. Se o povo acredita ou não, para Deus é indiferente. Se Moisés acredita ou não, para Deus era indiferente. Para Deus o que importava foi o que Ele falou que Ele ia fazer. Acreditando ou não, Ele iria tirar o povo de Israel do Egito. Acreditando ou não, Ele iria fazer com que Faraó libertasse o povo. Querido e querida, Deus tem um projeto, um plano, e Ele realiza aquilo que Ele já determinou para fazer. Independente das nossas variações de humor ou de fé. No caso de Israel, era o de libertar o povo do Egito. E Ele iria fazer o que Ele tinha prometido. Quer o povo acreditasse ou não, quer o povo aceitasse ou não, não interessava. Ele falou: eu vou cumprir a minha promessa. Eu sou o Deus que cumpre o que digo. E eu vou tirar o povo de Israel do Egito. E fim de papo. E eles verão a minha glória. Quais são as lições? Quais são as lições, então, que nós podemos aprender?
Primeira lição que nós podemos aprender é que Deus é o Deus comprometido com o seu povo. Deus está comprometido com o povo dele. E se você é povo de Deus, Ele está comprometido com você. Ele estabeleceu o nome dele, ele falou que ele jurou pelo próprio nome, certamente te abençoarei. Deus é um Deus comprometido com a gente, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus tem compromisso com a gente, e Ele nunca vai nos deixar na mão. Você acreditando ou não, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Então, querido, acredite que fica mais fácil, dói menos, você fica menos surpreso. Segundo, Deus faz questão de mostrar ao seu povo quem Ele é. Durante a história de Israel, Deus foi sempre mostrando quem Ele era, qual o poder do nome dEle. No deserto, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, quando o povo entrou na Terra Prometida, Deus mostrava para o povo: eu sou Deus, eu sou o seu Deus, que faço coisas maravilhosas, extraordinárias, poderosas, sobrenaturais, que cuido de você. Ele sempre faz questão de mostrar ao seu povo quem ele é. Terceiro lugar, Deus cumpre as promessas que fez ao seu povo. Quando a gente chega no final do livro de Josué, tem um versículo extraordinário. Não sei se foi Josué que escreveu, mas ele vai colocar: todas as boas promessas que Deus fez a Israel, todas elas se cumpriram, nenhuma caiu por terra. Querido, se Deus prometeu algo para você, acredite, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele prometido, não o cumprirá. Agarre-se nas promessas de Deus. Descubra as promessas que Deus tem para você na palavra dEle. Se aproprie delas, viva essas promessas. Ele cumpre uma por uma, nenhuma cai por terra. Quarta coisa que a gente aprende: Deus não está indiferente aos problemas do seu povo. Querido, entenda isso. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe a extensão da sua dor, do seu sofrimento. Deus conhece. Ele não está alheio. Ele não está indiferente. Muitas vezes, quem está indiferente somos nós, que nos recusamos a chegar diante de Deus para dizer para Ele o que está acontecendo, onde está doendo, a extensão da dor, de dizermos: Deus, não aguento mais, está demais para mim. Em quinto lugar, precisamos acreditar nas promessas de Deus e no poder dEle de mudar a nossa sorte e a nossa história. Precisamos acreditar nas promessas de Deus. Precisamos acreditar no poder dEle de mudar a nossa sorte e a nossa história. Ele tirou um povo escravo. E esse povo que era escravo no Egito, hoje, das 10 novas tecnologias que surgem no mundo, 7 pelo menos surgem em Israel. Qualquer coisa que você esteja usando, de alguma forma surgiu da cabeça de um judeu. Um povo escravo, um povo oprimido. Deus mudou a sorte daquele povo. E precisamos acreditar que Ele pode fazer a mesma coisa conosco. O Deus que libertou o povo de Israel do Egito é o mesmo Deus de hoje.
O poderoso eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Deus não mudou. E não deixou de ser Deus. Ele está pactuado com o seu povo para livrar e o salvar de toda forma de opressão. Por isso ele disse: vi a aflição do meu povo, conheço-lhe o sofrimento, ouvi o clamor do meu povo, desci para livrá-lo. Deus conhece e vê o que está acontecendo com você, mas também é preciso que você clame a Ele. O nosso Deus não é o Deus de Marcião. O mesmo que Deus fez com Israel, Ele faz conosco, com o povo dele. O poderoso eu sou, Javé. Ele se revelou no Novo Testamento dizendo: eu sou Jesus. É esse Javé, é esse nome poderoso, acima de todo nome, que quando invocamos com fé e acreditamos, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque o compromisso dele é o Deus que quer libertar o seu povo. Entenda, Ele quer libertar o seu povo. E muitas vezes nós, povo de Deus, estamos presos, amarrados, em cadeias, em fortalezas, que precisamos de libertação, que precisamos de cura, que precisamos de restauração, que precisamos que Deus desça e mude a nossa sorte e a nossa história. Mas para isso, é preciso clamar. É preciso dizer: Deus, socorre-me, me socorra, me ajude, me livra, muda a minha sorte, me liberta. Curva a sua cabeça.